Olá, brasileiros! Está na hora de realizar o Brasil. E esse conflito entre Israel e o Hamas, hein? O que nós temos para dizer sobre isso? E os impactos que isso dá na geopolítica mundial e o impacto que isso dá no conflito Rússia e Ucrânia. Vamos falar sobre isso. Primeiro, pessoal, é bom a gente enfatizar para vocês como era a formação daquela região, né? Em Israel, na Palestina. Quer dizer, no início do século XX, 1920, 1925, os censos que mediam a população daquela região, eles davam que os palestinos representavam 95% da população daquela região, e os judeus apenas 5%. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, 1945, aquele papo de holocausto contra os judeus foram sendo repatriados para aquela região. A ONU autoriza a criar os dois estados, né? Autoriza a divisão daquela região, e já fez errar, né? Já autorizou 54% para Israel e 46% para a Palestina. Isso aí já não foi a coisa certa. E aí naquela região, com muito apoio sionista. O que são os sionistas, né? São a turma dos judeus ligados aí ao sistema financeiro bancário, esse pessoal que acha que manda no mundo. Vamos saber que a gente não tem nada contra judeu nenhum. A gente tem contra esses sionistas financistas que chupam todo o seu dinheiro, né? E que realmente quer mandar no mundo. Eles foram repatriando esses judeus, né? Bom, e aí vieram as guerras. Israel foram tomando territórios, né? E em 1962, né, na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou quase todo o território. Tomou um pedaço do Egito, tomou um pedaço do Líbano, e aí deixou os palestinos quase sem nada de território. E aí houveram as negociações, né, acordo para lá, acordo para cá. Israel devolveu uma parte para o Líbano, uma parte para a Síria, e devolveu 22% apenas do território para os palestinos. Ou seja, eles ficaram apenas com 22%. E continuaram de lá para cá. Israel foi ecoando eles, foram levando eles para a faixa de Gaza. Atualmente, o Estado palestino controla apenas 10% daquela região. Então, é esse o contexto, com o apoio maciço do dinheiro dos sionistas, né? Eles foram tomando aquela região, e agora, pelo que parece, eles acham que vão para cima e vão tomar tudo, né? Então, é esse o contexto que muita gente fica com dozinha dos judeus, massacrar os judeus, mas eles vêm massacrando os palestinos há 75 anos e ninguém fala nada. Então, existe gente melhor do que o outro? Existe criancinha melhor do que a outra? Nós temos que ter dó de todo mundo, né? Então, olha o que eles estão fazendo lá na Palestina, bombardeando prédios civis, hospitais, bombardearam até prédio da ONU, mataram 18 pessoas da ONU e ninguém fala nada. Só tem dó de um lado. Então esse é o contexto da revolta dos palestinos, de que nunca houve uma divisão igual naquela região. Por isso eles vêm resistindo, eles vêm lutando para que a coisa seja justa. Eu acho que o que a ONU devia ter feito era dividir a coisa certa, meio a meio, e criar aqueles dois estados neutros, sem armamento. Até a sede da ONU poderia ter sido até lá, em vez de ser em Nova York. Por que a sede da ONU é em Nova York? Para ficar sendo anexa do Departamento de Estado dos Estados Unidos? Se ela é imparcial, ela não pode estar em Nova York, ela tem que estar num estado neutro, que poderia ser lá. O Estado de Israel 50%, o Estado da Palestina 50%, os dois estados desarmados e a sede da ONU lá. Não seria melhor, não teria evitado tanto problema? Então agora surge esse problema. Ponto 1. Egito diz que avisou Israel com 10 dias de antecedência que ia acontecer algo estranho ali por parte do Hamas. Por que a segurança de Israel falhou? Por que a alta inteligência de Israel, como é tida como uma das melhores do mundo, falhou daquela maneira? Será que teve false flag, bandeira falsa? Será que amando ou recebendo um convite dos Estados Unidos, eles afrouxaram a segurança para depois eles virem com essa retaliação absurda que eles estão fazendo? Que agora eles têm a desculpa perfeita para acabar com aquela faixa de Gaza, matar os palestinos e tomar toda aquela região para eles. Então, por que esse sistema de defesa de Israel, tido como um dos melhores do mundo, permitiu
que o Hamas fizesse aquele estrago lá, sendo que eles foram avisados pelo Egito. Esse é um ponto que a gente tem que olhar. Será que eles fizeram um falso 11 de setembro para ter desculpa perfeita para acabar com todo o pessoal da Palestina na faixa de Gaza? Temos que observar. Outro ponto importante, será que será a desculpa perfeita também para os Estados Unidos, junto com Israel, mudarem o foco da guerra para aquela região, uma vez que eles estão tomando um banho da Rússia, a OTAN inteira está tomando um banho da Rússia lá na Ucrânia. Ninguém fala mais de Ucrânia, deixaram o Zelensky pendurado com a brocha na mão, sem escada, puxaram a escada dele, e o Zelensky agora foi jogado debaixo do ônibus. Ninguém fala mais de Zelensky, não tem ajuda. Eu vi o Biden falando no pronunciamento, diz que vai mandar recursos para Israel, sendo que o parlamento americano, o Congresso, a Câmara dos Representantes americanos falou que não tinha mais dinheiro para a Ucrânia. Agora, como o lobby dos sionistas são fortes, já vai ter dinheiro para Israel. Outro ponto para levantar. Não é isso? E o que vai ser agora do conflito da Ucrânia? Né? Eles já viram que o vexame estava muito grande e eles já mudaram o foco. A mídia toda internacional, amando desses sionistas, já estão falando de Israel, falando da Palestina. E a Ucrânia, o Zelensky ficou com a brocha na mão, pendurado, sem a escada. A gente cantou essa pedra, sabia que isso ia acontecer. E nós vamos aguardar agora os próximos movimentos. Se outros países entrarem, como Líbano, Síria e Irã, a coisa vai ficar feia para aquela região. Lembrando que os Estados Unidos e Israel não têm mais aquele poder que eles tinham em 62, em 80 e 90, eles não têm mais esse poder. Hoje o Irã é altamente militarizado, suspeitos até que o Irã tem bomba atômica, e eles vão mexer com o Irã. Ele pode fechar aquele estreito de Hormuz, onde passa 20, 30% do petróleo, e a coisa pode ficar feia. Vamos aguardar se outros países não vão entrar no conflito, e a gente vai dando mais notícias para vocês. Eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem saber mais sobre geopolítica, gente, eu vou deixar o link na descrição. Nós temos um trabalho sobre geopolítica mundial e o Grande Reset. Por favor, acesse nossos canais para que vocês fiquem sabendo mais de geopolítica. Um abraço e até a próxima semana.